Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Deputado, mais uma vez obrigado pela presença. Vamos aí discutir os assuntos do momento aí do seu mandato. Muito obrigado pela presença, deputado. Eu que agradeço, Guga. Muito bom estar aqui nessa TV pública da Assembleia Legislativa. Deputado, muito o senhor tem falado e acho que a grande discussão do momento é a volta às aulas nas escolas estaduais que aconteceram aí no início do mês, as escolas municipais aqui recentemente voltando também, né, deputado? Qual que é o cenário que o senhor diagnosticou, que o senhor foi presente em muitas escolas, tem conversado com os professores? O que o senhor tem para trazer aí para o nosso telespectador? Olha, Guga, um verdadeiro fracasso está sendo esse movimento dos governos estadual e municipal nessa orientação criminosa e genocida de volta às aulas. Primeiro que os pais não estão confiando nas orientações dos dois governos, que eles não se responsabilizam por nada. O pai tem que se responsabilizar. Ele assina um documento se responsabilizando pela contaminação dos seus filhos. Então, a mensagem que o poder público está passando para os pais é a seguinte: olha, nós não garantimos que não haverá contaminação, a responsabilidade é de vocês, é da família, é do responsável pela criança ou pelo adolescente. Isso faz com que... E a população sabe que as nossas escolas não estão preparadas para receber os alunos, né? Não só pelos fatores internos das escolas, sobretudo as públicas, da rede estadual, da rede municipal também, que são escolas sucateadas, degradadas, sem investimento governamental, que precisam de reformas, ainda mais agora nesse processo de pandemia, depois na pós-pandemia, as escolas não têm arejamento, não têm ventilação, não têm produtos de higiene, né? São escolas que muitas delas são verdadeiras cadeias penitenciárias do ponto de vista da sua arquitetura. Então não é possível a volta às aulas. E sem contar também que é impossível a realização, o cumprimento dos protocolos sanitários estabelecidos pelo poder público. Porque é engraçado que esses tecnocratas, esses burocratas que organizam tanto os protocolos como também as determinações de volta às aulas, parece que eles não conhecem o funcionamento de uma escola, né? Como que é o chão da sala de aula, da escola, do funcionamento do pátio da escola. Acha que é muita teoria e pouca prática? Totalmente, muita teoria, muita prática, né? Porque é inviável você manter distanciamento com crianças, com adolescentes. Eu fico imaginando uma escola de educação infantil, onde... Por exemplo, o básico da educação infantil é, sobretudo, o desenvolvimento motor e lúdico das crianças. Tem relação entre as crianças. Tem relação entre elas. Então, não é possível esse tipo de cumprimento de protocolo. É inviável, sem contar que não há infraestrutura para isso. O próprio governo não oferece máscaras em número suficiente, álcool em gel também no número suficiente. Na rede estadual, teve álcool em gel vencido, que foi enviado para as escolas. Eu recebi várias denúncias com fotografias, com os potes, né? Na rede municipal nós temos também já algumas denúncias, mas enfim. Então, do ponto de vista interno da escola não é possível. E tem os fatores externos também. Como que você determina a volta às aulas no pior momento da pandemia? Nós estamos com mais de 1.000 pessoas morrendo todos os dias. Chegamos a 1.400 e a última contagem... Próximo a 1.500. É quase 1.500, Guga. Mas a média é de 1.100, mais ou menos. Essa então é o pior momento com as novas cepas, com as novas variantes chegando. Nós estamos já com cidades com lockdown. Araraquara fechou a cidade praticamente, lockdown total lá, já tem a variante do vírus de Manaus e do Reino Unido. Ontem eu conversei com os professores de Guapiara, que é um município aqui, do Alto Vale, indo para o Alto Vale do Ribeira, lá fechou tudo também, lá toque de recolher em Guapiara, a contaminação lá é muito alta. E a Piaí também, ontem decretou toque de recolher com decreto, suspendendo todas as atividades, inclusive as escolas devem permanecer fechadas, sem ninguém, inclusive, né? Embora eu recebi uma denúncia de que a diretoria de ensino da região está determinando que os professores fiquem nas escolas, mesmo sem alunos, que é um absurdo, que é um crime. Então, eu estou tomando providências em relação a isso. Então, no pior momento da pandemia, os governos
Dória e Bruno Covas determinam a volta às aulas presenciais. Então, isso é muito grave, por isso que foi decretada a greve sanitária. As greves sanitárias, tanto na rede estadual como também na rede municipal, que tem todo o nosso apoio. Quais os resultados? Eu tenho ido nas duas redes de ensino, na rede estadual e municipal, acompanhar. Olha, primeiro que as crianças não estão indo, em geral. Essa determinação, ela é um verdadeiro fracasso, porque as famílias não estão confiando, são poucos alunos, a frequência é baixíssima, né? Os professores estão resistindo, a orientação das entidades representativas dos servidores da educação é pela greve, pelo não comparecimento nas escolas. E a população, ela tem percebido isso. E é lógico que os professores querem voltar, querem lecionar presencialmente, querem abraçar os seus alunos, mas não nessas condições. Então, as exigências são as seguintes: primeiro, tem que vacinar todos os profissionais da educação, as professoras, os professores, os servidores do quadro de apoio escolar, os gestores, as diretoras, supervisoras de ensino, as coordenadoras pedagógicas, todos os servidores que trabalham dentro das escolas devem ter prioridade também na vacinação. Primeiro o pessoal da saúde e depois os servidores da educação. Já que o governo fala tanto que é uma atividade essencial a educação, e é realmente, então ele tem que investir na vacinação e proteger os profissionais da educação. Seria um passo importante. E depois, quando diminuir a taxa de contágio na sociedade, quando diminuir o número de ocupação de leitos hospitalares, sobretudo nas UTIs, aí você pode pensar numa volta, aí sim gradativa, mas nessas condições não dá. E essa greve, eu digo que é uma greve em defesa da vida, né? Para nós, escola fechada significa vida preservada, né? Isso é importante. Olha, escola fechada, vida preservada. Como é que o senhor vê, né, por exemplo, a priorização de vacinação de alguns grupos e, de repente, professores e profissionais da segurança pública ainda de fora? Como é que você vê isso, deputado? Olha, eu acho que você tem que priorizar os grupos que estão atendendo diretamente, fisicamente a população. Esses são os grupos prioritários. Primeiro, o pessoal da saúde. O pessoal da saúde, a linha de frente, eles devem ter a prioridade número 0, do ponto de vista de categoria profissional, né? Tem os idosos também, que devem ser... comorbidades. Aí sim. Mas do ponto de vista das categorias profissionais, em seguida o pessoal da educação, o pessoal da segurança pública, da assistência social, que atende também as assistentes sociais, o pessoal os psicólogos que atendem presencialmente, eles devem ser vacinados também. Então, o pessoal da assistência social, os servidores que estão atendendo a população são as categorias prioritárias. Então, saúde, educação, segurança pública, o pessoal do sistema prisional, o pessoal da Fundação Casa, importante, né? O pessoal do judiciário que atende também a população, do Ministério Público. As pessoas que têm maior contato com o público, sem dúvida nenhuma, elas pessoas, estão mais com expostas, certeza, né? são as prioritárias. Agora, deputado, dentro ainda da volta às aulas, a Secretaria de Educação do Estado baixou uma portaria em que qualquer visita tem que ser avisada diretamente a ela, né? Inclusive de deputados. Como o senhor viu essa medida? Olha, eu digo que essa medida é o AI-5 da educação, é o AI-5 do Rocieli Ventralbe na educação, porque ele quer esconder o desastre, essa necropolítica, né, e esconder o sucateamento da rede pública, porque ele vai em algumas escolas que são escolhidas a dedo pelas diretorias de ensino, aquelas poucas escolas da rede estadual que não tem problemas estruturais, né, que são... Né? Enfim, modelos. Mais ou menos uma escola modelo que não tem problema. Então ele vai lá, faz vídeo, coloca no Facebook dele, toca violão, que ele canta e toca as músicas do Legião Urbana, do Renato Russo, mas ele não deveria tocar porque ele não tem moral para tocar. Renato Russo era um cara revolucionário, crítico, ele não é nada disso, mas ele se apropria da obra de um grande músico, né, de um grande poeta, do Brasil, para fazer média política ali, para fazer o marketing pessoal, inclusive, dele. Mas, enfim, não é isso que está em pauta. Ele, para esconder o sucateamento e a degradação da rede pública, das escolas de lata, que ele não visita, das escolas degradadas, que eu visito todos os dias, e coloco em nossas redes sociais, já mandei para a imprensa, já mandei para o Ministério Público, enfim, eu tenho divulgado esse sucateamento das escolas. Eu visito escolas, eu filmo
fotografo e mostro esse sucateamento. Escolas sem quadras, escolas de lata, como eu disse, escolas sem infraestrutura nenhuma, né? Como ele tem medo que isso apareça, então ele baixou um comunicado, na verdade, que nem foi publicado em Diário Oficial, estranhamente endereçado a todas as escolas da rede, dizendo que você tem que pedir autorização prévia ou fazer um agendamento prévio junto à diretoria de ensino para entrar numa escola. Isso significa, primeiro, que isso é inconstitucional, e ele cita parlamentares no comunicado. Então, um parlamentar, ele fiscaliza o poder executivo. Uma prerrogativa. É uma prerrogativa constitucional. Então, por exemplo, eu como deputado, eu fiscalizo escolas, delegacias de polícia, penitenciárias, hospitais públicos, equipamentos públicos do Estado em geral. O deputado tem a prerrogativa de fiscalizar para melhorar o atendimento. Um deputado tem que pedir autorização para fiscalizar. Isso não existe, entendeu? Ele coloca questões sanitárias, mas quando eu visito uma escola, eu vou de máscara, mantenho o distanciamento, álcool em gel, né? E as escolas também, elas orientam nesse sentido. Agora, não só um parlamentar está vetado, né, de fazer a fiscalização, mas ele está vetando os representantes sindicais, ele está vetando o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, ele está vetando um promotor de justiça, por exemplo, que tenha que fazer uma fiscalização. Quer dizer, por exemplo, e um deputado, juiz de uma vara da infância e da juventude que resolva fazer uma fiscalização, ele vai ter que pedir uma autorização, um comunicado prévio para a diretoria de ensino. Quer dizer que o sindicato dos professores, por exemplo, não pode fiscalizar como estão as condições, por exemplo, professores. De trabalho dos professores, exatamente. É isso que ele está dizendo nesse comunicado. Então, ele é inconstitucional, porque ele veta a fiscalização. E ele entra em contradição, porque ele diz que é para manter a segurança sanitária, para as pessoas não levarem o vírus para o ambiente escolar. Olha, então ele não confia nas escolas, ele não confia na gestão da escola, que em tese faz essa fiscalização. Quando uma pessoa entra numa escola, ela tem que entrar de máscara, ela tem que manter o distanciamento. Então, se isso não funciona nem para um visitante, um representante sindical, um deputado, um promotor, ou um juiz, ou um representante do Conselho Tutelar, como que vai? Então, não vai funcionar na escola também. Então, é uma falácia, é um AI-5, é uma tentativa de esconder, inclusive da imprensa, da opinião pública, o desastre que é a rede estadual de ensino, a falta de investimento, sucateamento e a degradação das nossas escolas, porque o governo do PSDB nunca investiu nas reformas para valer. Então, é isso que ele pretende esconder. Mas eu já acionei o Ministério Público contra esse comunicado e também a nossa comissão de prerrogativas que existe aqui na Assembleia Legislativa. Já pedi que a mesa diretora tome providências, porque ele está impedindo que deputados fiscalizem o Poder Executivo, e isso é ilegal, é inconstitucional. Ele está cometendo um crime de responsabilidade, inclusive. Agora, deputado, ainda nesse tema, muitas escolas particulares também já suspenderam suas atividades e voltaram para o ensino remoto. O senhor está atento a isso também? Tenho, eu tenho acompanhado muito a luta dos nossos colegas professores da rede particular de ensino, junto ao Simpro, sobretudo aqui de São Paulo, que é o Sindicato dos Professores de São Paulo, junto à Federação dos professores do Estado de São Paulo, junto com o seu presidente, o professor Celso Napolitano. A situação é grave, os professores são ameaçados, são constrangidos, porque lá é empresa, né? Então, o professor resiste, ele é mandado embora, é demitido sistematicamente, porque não tem estabilidade, não tem nada. Então, eles ameaçam os professores. Mas, olha, a situação é tão grave também na rede particular que muitas escolas que voltaram suspenderam as aulas, porque já houve contaminação. Eu tenho falado isso sistematicamente na tribuna. O Colégio São Luís, que fica aqui perto da Assembleia Legislativa agora, está aqui ao lado, perto do antigo Detran, teve que suspender as suas aulas. O Colégio Santa Cruz, totalmente ou parcialmente, mas houve suspensão de aulas. O Colégio Imaculada Conceição, que suspendeu as aulas, me parece, no Fundi 2 e no ensino médio. O Colégio Mobile, que fica aqui em Moema, também suspendeu as suas aulas. 4 escolas particulares de classe média em Campinas suspenderam as aulas. São várias as escolas particulares que estão suspendendo totalmente ou parcialmente
às aulas, por conta da contaminação de alunos, professores e funcionários. Então, é por isso que não dá para voltar agora nessas condições. É um genocídio, na verdade, é uma orientação do governo irresponsável, mas mais do que irresponsável, é criminosa, porque coloca a vida das pessoas em risco. Os governos estão brincando com as vidas das pessoas. Não é só o Bolsonaro. O Bolsonaro é um protofascista, um governo protofascista, um negacionista, né, responsável pelo que está acontecendo no Brasil. Mas também aqui em São Paulo nós temos governos também negacionistas, que falam que defendem a ciência, mas na prática não defendem a ciência, defendem os interesses econômicos, né, de alguns grupos e, sobretudo, das escolas, das grandes escolas particulares. Agora, deputado, o senhor aí com anos e anos de experiência, né, lidando com professores, como educador, quais, né, na verdade, a gente já teve um ano parado, caminha por outro ano de forma diferente, forma híbrida. Quais os prejuízos que virão para os alunos dessa nova geração, na sua opinião? Olha, os prejuízos não são porque os alunos não estão nas escolas. Pela pandemia. Esse é o mal menor, contexto, mas é a própria pandemia que cria também, né, que afeta a saúde mental de toda a população, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos. Todos nós temos algum tipo de prejuízo do ponto de vista da saúde mental. Ninguém escapa impunemente, né, de algum problema de saúde mental numa pandemia como essa. As crianças e adolescentes também, não porque elas não estão indo nas escolas, porque também não tem na sociedade uma rede de proteção social nas outras áreas. Não é só a educação, não dá para culpar só a educação. As crianças estão entrando, como diz o secretário Rocieli Ventralbe, aqui do Dória, ele fala o seguinte: olha, tem que voltar porque as crianças estão com a saúde mental abalada, a criança querendo, ele fala em suicídio, que ele tem um caso lá na casa dele, do filho, que está passando por esse processo de depressão, enfim. Mas olha, você não pode culpar a escola só por isso, não é porque o aluno não está indo na escola, porque tem uma crise social sanitária mundial, não é só no Brasil, não é só em São Paulo, o planeta Terra está em crise, como se fosse a Terceira Guerra Mundial, algo generalizado. Então, os prejuízos são muitos, mas não dá para culpar a escola, não é porque o aluno não está na escola, porque não tem essa rede de proteção social, né, e não há perspectiva com esse governo Bolsonaro, que é um governo genocida, né, um governo que é o maior aliado do coronavírus, é o governo que joga contra o isolamento social, joga contra a renda emergencial, renda básica emergencial, joga contra qualquer tipo de combate ao coronavírus. Ele é uma gripezinha, ele fala, e daí, não sou coveiro, né? Enfim. Então, e é um governo também antivacina, que faz, né, movimentos contra a vacinação o tempo todo. É um governo que já deveria não só estar fora, o presidente deveria ser impedido de estar na prisão, mas deveria estar preso e responder por vários crimes. São mais de 60 pedidos de impeachment no Congresso, na Câmara dos Deputados, que deve estar lá mofando em alguma gaveta, e de pessoas sérias, juristas, né, setores importantes e até muitos setores que não têm vinculação partidária, estão pedindo impeachment do presidente, porque tirar o Bolsonaro não é só uma questão política, é uma questão humanitária, uma questão de defesa da vida hoje. Então, tudo isso gera na população a fome, miséria, falta de perspectiva de futuro, e na juventude também, né, que ela quer estudar, ela pensa numa profissão, pensa no futuro, na cidadania, ela tem sonhos, e ela vê um futuro sombrio por conta não só do vírus. O vírus é um problema, mas tem a questão política desse protofascismo, o negacionismo, a intolerância política. Não há perspectiva política hoje no Brasil com o governo Bolsonaro, com o governo Dória aqui em São Paulo. A situação é muito difícil. Agora, deputado, até para encerrar esse assunto e a gente já ir para o próximo assunto da pauta, o senhor acredita que a justiça ou o governo possa voltar atrás com os números da pandemia crescentes, ou o senhor acha que isso já está dado e nas suas fiscalizações você mesmo diagnosticou que os pais mesmo não estão mandando os filhos? O senhor acha que o caminho vai ser esse? Eu acho que, se depender do governo, a gente não tem saída hoje no Brasil, nem do governo
Bolsonaro e nem do governo Dória, porque o Dória também é um marqueteiro de quinta categoria, faz marketing com tudo. Ele nem empresário, é um marqueteiro, né? Ele faz marketing com a vacina. E nós só temos vacina graças ao Instituto Butantan, que é um instituto sério, que é referência internacional nessa área de vacinas. Então, graças ao investimento em ciência que ainda existe em São Paulo por conta da resistência do povo, porque o Dória cortou o investimento e aqui na área da saúde, cortou 600 milhões do SUS, né, cortou o orçamento das Santas Casas, tentou cortar o orçamento das universidades públicas e deixou uma brecha para cortar o investimento da FAPESP, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, que financia a pesquisa no estado de São Paulo. Então, Dória tem um discurso em defesa da ciência para fora. Para dentro do governo, nós acompanhamos aqui, principalmente na Assembleia Legislativa, o que ele fez quando aprovou o PL 529, o PL dele que foi um estrago, acabou com a SUSEM, com a Superintendência de Combate às Endemias do Estado de São Paulo, né, tentou acabar com o Oncocentro, nós conseguimos deter. Então, ele fez vários ataques à ciência, ao ensino e à pesquisa através do PL 529. Nós conseguimos reverter alguns estragos, mas o maior estrago ele conseguiu fazer. Então, nessa perspectiva, nós não podemos esperar muito dos governos. O povo tem que reagir. O povo tem que reagir pelas redes sociais, indo às ruas com segurança, logicamente, sanitária, porque vai ser difícil depender do governo para a gente sair da crise econômica, social, sanitária, né, que o país vive hoje. E o estado de São Paulo também vive esse drama, porque nós não temos um governo sério em São Paulo. Agora, deputado, uma das suas ações aqui nos últimos dias na casa, o governo do estado pretende aí transferir de local o Hospital Darcy Vargas, no bairro do Morumbi, que é um hospital referência no atendimento aí a crianças, né? O senhor tem batalhado para que isso não aconteça, né? Eu, inclusive, fui ao hospital recentemente, participei de uma reunião, de um ato de resistência com servidores, médicos, enfermeiras, pais de pessoas que estão lá, de crianças que estão lá, e de ex-pacientes, crianças que se curaram, hoje são crianças, são adolescentes, são adultos, olha, e o hospital é um hospital de excelência, uma referência em toda a América Latina de atendimento de doenças graves e raras na infância. É um hospital que tem 60 anos de existência, e ele está sendo ameaçado porque o governador Dória está dizendo verbalmente que pretende demolir o prédio que fica no Morumbi, lá perto do Palácio dos Bandeirantes, quase ao lado ali, na região do Palácio. Ocupa uma grande área. É uma grande área, uma área nobre, caríssima. O terreno tem um alto valor para especulação imobiliária, e ele diz claramente que vai demolir e entregar para alguma empreiteira. E essa empreiteira, essa empresa, vai construir um hospital na região do CEAGESP, ali perto. É isso que ele pretende. Como que ele vai demolir um hospital consolidado naquele lugar, dizendo que ali não é difícil o acesso? Mentira, lá perto já tem metrô, né, tem ônibus. A população nunca reclamou do acesso. Na verdade, ele vai beneficiar os seus amigos empreiteiros. Ele vai entregar um terreno de alto valor imobiliário para empreiteiras que são próximas a ele, com certeza, empresários da construção civil. Em troca, eles vão construir um outro hospital numa outra região. Então, agora nós já estamos acionando o Ministério Público, Tribunal de Contas, nós vamos aos tribunais internacionais, porque isso vai ser um crime de lesa humanidade, destruir um hospital como o Hospital Darcy Vargas, 60 anos de existência. A população vai reagir com veemência, eu tenho certeza, porque o que o Dória sabe fazer é marketing e negócios com as coisas do Estado, é privatizar, terceirizar, dilapidar o patrimônio público. A especialidade dele é vender tudo que é público, tudo ele vai entregando na iniciativa privada. O ginásio de Ibirapuera, o zoológico, o Instituto Biológico, tudo que ele encontra pela frente, ele vai privatizando, terceirizando, entregando para os empresários terem lucros com as coisas que o Estado construiu. Agora, deputado, voltando aqui para a Assembleia Legislativa, né? O senhor tem apresentado alguns PDLs, né? Um em relação
ao IPVA. É importante que a gente esclareça sobre esse PDL. Uma das perversidades do PL 529, que eu disse aqui, ele tem várias perversidades, né? É um dos piores projetos da história da Assembleia Legislativa. É um x-tudo de muitas maldades. E um dos artigos era justamente sobre o fim da isenção do IPVA para as pessoas com algum tipo de deficiência. Isso foi aprovado pela Alesp. Eu votei contra, obstruir, fomos à justiça, mas ele tem maioria aqui e ele conseguiu aprovar o projeto. E agora, milhares de pessoas em todo o estado foram prejudicadas. Eu já acionei o Ministério Público contra essa lei, acionei a Defensoria Pública e agora eu apresentei um PDL. O PDL é um projeto de decreto legislativo número 1 de 2021, é o primeiro desse ano, inclusive, que revoga o decreto, porque ele publicou um decreto acabando com a isenção. Então, esse PDL que eu apresentei, ele revoga, ele anula o decreto que deu margem ao fim da isenção para as pessoas com deficiência do IPVA, que é uma grande injustiça. Então, o PDL está tramitando aqui pelas comissões e para as pessoas entenderem, Hugo, que um PDL ele tem uma única função, é revogar um decreto ou uma resolução do governo. A Assembleia Legislativa tem essa prerrogativa, esse dever constitucional, está na Constituição, que a PDL derruba, anula uma medida do governo. Basta o PDL ser votado no plenário, aí derruba o decreto do governador. Então, é uma prerrogativa, tem amparo legal, então nós estamos numa luta junto com milhares de pessoas para que o PDL seja aprovado. E, ao mesmo tempo, que o Ministério Público tome medidas, a Defensoria Pública do Estado, saindo em defesa das pessoas com deficiência. Deputado, ainda sobre os projetos que o senhor apresentou, tem o PDL 22, que foi bastante discutido ano passado, né? Chegou a ir a plenário, acabou voltando para as comissões, né? Eu quero que o senhor fale um pouco do status desse projeto, que é um projeto aí que gera muita comoção entre os servidores, né? Os servidores estão mobilizados aí para a aprovação desse projeto. Né? Exatamente. Esse é um PDL muito importante para o nosso mandato, para o Estado de São Paulo e mesmo para a Assembleia Legislativa. É o PDL, Projeto de Decreto Legislativo número 22, 2020, que eu apresentei no ano passado, que revoga também um decreto do governador que impôs um confisco aos aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto salarial do INSS, algo inédito no Brasil, porque o que nós tínhamos até então era o desconto para quem ganhava acima do teto. A emenda 41 lá do governo Lula, que nós fomos totalmente contra, que foi um absurdo, impondo esse desconto para quem já tinha se aposentado e ganhava acima do teto. Servidores públicos, eu digo. O Dória inovou, algo que o próprio governo do Lula tinha inovado para pior, né? Ele inovou, agora prejudicando os de baixo, prejudicando quem ganha abaixo do teto salarial, que gira hoje em torno de R$ 6.400. Então, um servidor que ganha de um salário mínimo ao teto, ao valor do teto, ele está sendo descontado 12%, 14% e depois disso 16%. É um confisco. Isso é roubar o dinheiro da aposentadoria, da pensão, do remédio, da alimentação e do sustento dessas pessoas que sustentam suas famílias também, até por conta do desemprego que existe hoje no Brasil. Hoje você tem aposentados que ganham R$2.000 e eles sustentam as suas famílias, os seus familiares, 5, 6 pessoas dependem dessa aposentadoria ou dessa pensão. E foi justamente essas pessoas as mais afetadas pela reforma da Previdência. Esse decreto confiscando é fruto da reforma da Previdência, que foi aprovada aqui também no ano passado, que eu votei contra, que denunciei, nós fizemos um grande movimento, mas ela foi aprovada, infelizmente. E aí a Assembleia Legislativa foi cúmplice também dessa maldade. E cabe à Assembleia Legislativa agora aprovar o meu PDL 22, para fazer justiça. Porque muitos deputados da base do governo que votaram na reforma da Previdência me disseram: Janazzi, não sabia que ele ia confiscar os salários dessas pessoas. Eu falei, como que não estava na lei? A lei propiciava, eu falei muito na tribuna sobre isso, nos debates. Enfim, agora esses deputados estão dizendo que vão votar no meu PDL para fazer justiça, para fazer uma reparação com os aposentados e pensionistas. Então, o meu PDL já foi aprovado em todas as comissões. Ele passou por um congresso de comissões, Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, Finanças e Administração Pública. Foi aprovada
Ele foi aprovado nas 3 comissões, foi para o plenário. Na hora da votação, ele ia ser aprovado, porque os deputados da base do governo iam votar a favor, muitos deles, porque o movimento, a pressão é muito grande de servidores e servidoras, de aposentados e pensionistas. É um movimento forte em todo o estado, pelas redes sociais, sobretudo. E aí o governo, percebendo que ia sofrer uma derrota, ele apresentou uma emenda de plenário, que não afeta em nada o projeto, porque diz que em 30 dias, após a revogação do decreto, o governo tem que apresentar um estudo atuarial, e só isso. Mas foi mais um truque, um golpe regimental para o projeto, para que o projeto não fosse votado naquele momento. O que acontece? Que essa emenda ela tem que passar pelo Congresso de Comissões, né, para que o projeto entre novamente em votação. Ou seja, o PDL. O PDL já está aprovado. O que tem que aprovar agora é essa emenda que, para nós, não interfere em absolutamente nada, ela sendo ou não aprovada. O PDL está lá esperando a aprovação. E essa é a nossa luta. Nós já realizamos audiências públicas, tem abaixo-assinado, tem uma grande mobilização sendo feita pelas entidades representativas dos servidores, no sentido de pressionar a Alesp a votar o PDL. Então, a grande luta hoje é pela aprovação do PDL e nós vamos continuar. Todos os dias eu vou para a tribuna e falo do PDL, peço apoio aos deputados, então nós estamos esperando o momento certo de aprovar o PDL número 20 para fazer justiça e devolver. E eu quero também a devolução, viu, de tudo que foi descontado dos aposentados e pensionistas e liquidar esse decreto de vez. Agora, deputado, eu me lembrei também que um pouco antes aí do início da pandemia, o senhor estava conversando com alguns agentes penitenciários que foram aprovados em concurso e não eram chamados. Alguma coisa evoluiu nesse tempo? Como é que está a situação desses agentes penitenciários? Olha, existe um déficit absurdo, monstruoso no sistema prisional. Faltam servidores em todas as penitenciárias, em todo o sistema prisional do estado de São Paulo. Então, além da superlotação, tem essa questão da falta de servidores que o próprio Tribunal de Contas já anteriormente já tinha apontado. O governo, pressionado, realizou concursos, mas não está fazendo a chamada. Se aproveita agora da pandemia, se aproveita de uma forma também ilegítima da Lei 173, aquela lei federal, e dos decretos do governador para não fazer a chamada. Então, não fez chamada nenhuma, nós estamos pressionando para que haja a chamada. E agora, você falou do sistema prisional, queria registrar que nós apresentamos uma PEC, agora recentemente, com as entidades representativas dos servidores do sistema prisional, um movimento organizado sobretudo pelo presidente do sindicato, o Fábio Jabá, que é um grande militante, defensor da causa. Nós apresentamos uma PEC, a PEC número 1 de 2021 também. A primeira PEC desse ano é a nossa, dos servidores do sistema prisional, regulamentando a emenda constitucional número 104, que trata da questão da polícia penal. É uma regulamentação que tem que ser feita aqui no estado de São Paulo. E nós apresentamos a PEC número 1, regulamentando a polícia penal no estado de São Paulo, que vai beneficiar os servidores do sistema prisional. É uma espécie de valorização do trabalho desses servidores, que há muitos anos lutam por esse enquadramento nessa categoria de polícia penal. Então, a nossa PEC está sendo discutida agora nas comissões, é uma PEC nova, foi protocolada na semana passada, saiu no sábado no Diário Oficial e há uma grande mobilização em torno dela. Mas o sistema prisional também está abandonado, superlotação, os servidores estão numa situação muito difícil do ponto de vista salarial e tem que chamar os aprovados, que é a nossa principal luta hoje, é que eles sejam chamados e ocupem os cargos, porque eles foram aprovados. Deputado Carlos Gianazzi, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Cidadania. Até uma próxima oportunidade aí da gente expor o seu mandato. Obrigado, Guga. Foi um prazer. Esse foi mais um Alesp Cidadania. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Eu quero convidar você a acessar as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, também o nosso Facebook e o nosso Instagram. Até um próximo encontro. Tchau.